Grande Jornal Regional Entrevista. PNL, Programação Neurolinguística, é uma ferramenta para o desenvolvimento psicoemocional e físico e um método de aprendizagem para o autoconhecimento e a aquisição de novos conhecimentos. Nós estamos aqui com o professor Marcos Brasil, que é consultor empresarial e Master Trainer em PNL, atuando aí em consultoria de empresas, treinamentos e atendimentos individuais. Professor Marcos, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Braulio. Obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui. Professor, antes da gente tratar de outros assuntos, falar dos desafios agora para este ano de 2023, depois da pandemia, enfim, eu gostaria que você nos dissesse, falasse sobre a PNL, desmistificasse um pouco, porque as pessoas ainda têm isso como algo que é, digamos assim, algo não científico no caso. Certo, perfeito. É interessante então, Braulio, a partir da sua provocação, a gente contar um pouquinho da historinha, de como a PNL nasceu. Porque no nascimento da programação neurolinguística, nos anos 70, lá na Universidade da Califórnia, e isso é um ponto importante também, a programação neurolinguística nasceu dentro da Universidade da Califórnia pelo trabalho de dois profissionais, Richard Bandler e John Grinder. Richard Bandler estava interessado em entender o seguinte: o que terapeutas que atendiam pessoas faziam na sua comunicação, na sua linguagem, que conseguiam provocar mudanças nos seus pacientes. E aí eu estou falando de Virginia Satir, terapeuta de família, da época, muito famosa na Califórnia, nos anos 70. Eu estou falando de Fritz Perls e estou falando de Milton Erickson, um médico hipnólogo, usava hipnose para ajudar as pessoas. Esses três profissionais eram muito reconhecidos na época. E Bandler começou a se interessar por eles, ele estudava psicologia e ele queria entender como é que essas pessoas estão conseguindo esses resultados. Ele se uniu ao professor John Grinder para pesquisar e entender essa comunicação, essa intervenção. E aí eles modelaram, a gente chama de modelagem, quando a gente aprende algo que um ser humano faz, isso a gente faz desde criança, modelar outros seres humanos. Eles modelaram esses terapeutas, entenderam o que eles faziam e procuraram replicar. Bom, eu entendi o que o Milton Erickson está fazendo, agora eu vou aplicar no Braulio, para ver se eu consigo resultados parecidos. E eles identificaram que sim, que era possível. Então eles foram organizando técnicas e ferramentas, certo? E eles deram o nome desta junção de técnicas e ferramentas de programação neurolinguística. Por que programação neurolinguística? Porque eles observaram que nós todos, seres humanos, temos programações mentais para fazer aquilo que a gente gosta de fazer, os nossos comportamentos que nos ajudam, e para fazer aquilo que a gente não gosta de fazer, comportamentos que nos atrapalham. E isso tudo é inconsciente. Por exemplo, eu estou falando aqui agora, trazendo as informações, eu não tenho consciência de onde eu estou trazendo essas informações. Ao mesmo tempo, eu estou respirando, não sei como é que eu estou respirando, ao mesmo tempo meu coração está batendo, então tudo isso acontecendo ao mesmo tempo sem eu ter consciência. Ou seja, tem uma programação aqui que me comanda. E às vezes me comanda para me dar condições de falar, me comunicar, como eu estou fazendo agora, mas eu poderia nesse exato momento estar com medo de falar, ansioso, eu poderia travar. Quantas pessoas acontece isso, 1, 2, 3, ligou a câmera, travei, e agora? De onde vem esse medo? Também é uma programação que está lá no neuro, no cérebro, na mente. E como é que a gente ajuda as pessoas a mudarem essa programação? Através da linguagem, da comunicação verbal e não verbal. Daí vem a linguística. Pois é feito uma espécie de reprogramação. Perfeito. É uma palavra que às vezes assusta as pessoas, porque a gente não gosta de se comparar com máquinas, computadores, Mas a verdade é isso. A verdade é quando eu escovo os dentes, eu nem penso que eu estou escovando os dentes. Então tem alguma programação que faz eu mecanicamente escovar os dentes. Eu ando e respiro ao mesmo tempo, eu nem penso. Então, aqueles comportamentos que eu quero mudar, os meus medos, fobias, vícios,
essas dificuldades que eu tenho, né, de estados emocionais e comportamentos, eu posso mudar reprogramando a mente, usando técnicas eficazes, eficientes, cientificamente comprovadas. Né? Por exemplo, nos anos 90 se fez uma pesquisa junto a veteranos da Guerra do Vietnã. Né? A gente assiste vários filmes, né, como esses veteranos vêm com traumas, né? Transtornos pós-traumáticos. E se verificou que junto a esse grupo de veteranos, 90% deles ficaram curados até a 5ª sessão de técnicas e ferramentas da PNL. Então, existem vários artigos que falam, que comprovam que cientificamente essas técnicas funcionam. E por falar em técnicas, quais são as técnicas que você, no caso, utiliza? Depende do objetivo. Me dá um desafio aí para falar. Me fala uma dificuldade, um desafio que você. Porque são várias técnicas, né? Mas a pessoa que tem medo de falar em público, por exemplo. Perfeito. Que é muito comum isso. Ótimo. Aí você me dá um caso prático, né? A pessoa que tem medo de falar em público, ela não tem medo de falar, ela tem medo do julgamento. Por exemplo, vamos lá. Eu estou aqui na tua frente, tá? E eu estou tentando imaginar quem está nos vendo e quem está nos ouvindo, né? Mas vamos imaginar que eu estou aqui na tua frente e eu estou com medo do teu julgamento. Só que tenha em mente o seguinte: quando o Braulio está aqui na minha frente, me olhando, e eu entendo, eu crio aqui um filme, um diálogo, ele está me julgando. Ele não está gostando do que está falando comigo, do que eu estou falando, certo? Quando eu crio esse filme, ele é apenas um filme que eu desenvolvi lá na minha infância. Ou seja, o Braulio é apenas um gatilho para lembrar que lá na minha infância, quando eu fui me expor na frente da sala de aula, por exemplo, né, eu fui falar alguma coisa e falei uma bobagem, uma palavra errada, e aconteceu comigo. Né, aos 9 anos, eu fui me expor lá na frente da sala de aula, né, falar com os coleguinhas, e daqui a pouco tinha uma votação e eu disse para eles: olha, eu vou passar por aí, vocês coloquem no papelzinho, sim ou não, e coloquem dentro do copinho de iogurte. Eu estava do lado do professor de português, Braulio. O professor de português, Bona, que eu não esqueço até hoje, mais alto do que eu, perguntou assim: Marcos, como? Aí eu olhei: o senhor não entendeu, professor? Eu vou explicar de novo. Eu vou passar pela sala de aula e os coleguinhas vão colocar sim ou não nessa votação que a gente está fazendo dentro do copinho de iogurte. E eu, muito confiante que eu estava falando correto. Né? Porque... Claro. Aí ele virou no quadro, né? Aquele quadro que a gente chamava de quadro negro, né? Pegou o giz e escreveu bem grande: Marcos, é iogurte. Imagina a sala de aula. Virou motivo de chacota. Imagina meu apelido a partir dali. Iogurte. Orgut. Orgut. Se tivesse o Orkut ainda, né? As pessoas poderiam confundir, né? Que se fosse um propagador a divulgar. Braulio, a partir dali, toda vez que eu ia na frente da sala de aula, apresentar um trabalho, falar com alguém, eu ficava tremendo. E era inconsciente. Agora eu falei aqui e secou. Olha só que interessante. Eu falei alguma coisa, me lembrou de lá. Sim, né? Como é forte isso, né? É muito forte. Claro que eu venci isso, né? Fazendo curso de PNL, fazendo atendimento, eu venci isso, né? Mas eu descobri que eu não tinha medo de falar em público. Eu tinha medo de passar pelo que eu passei lá na minha infância. A experiência que você passou. Exatamente. Então, qual a técnica que a gente utiliza? A gente reprograma, a gente muda esse filme. A gente faz aquela criança que ainda existe dentro de nós crescer, né? A gente ajuda a pessoa, porque esse filme, Braulio, ele tem imagem, ele tem sons e sensações. A gente precisa mudar o filme que está rodando para mudar o estado emocional. Mudou o estado emocional, mudou o resultado. Falar nisso, a gente vive hoje um momento, né, de uma sociedade que a gente pode chamar de ansiogênica. As pessoas, todos estão ansiosos. Como lidar com a ansiedade, os medos, a insegurança, e até em relação a esse momento pelo qual a gente passou agora, né, durante o período eleitoral, enfim, com né, de ambas as partes ali estabelecendo uma guerra, né? Perfeito. A ansiedade, né? Se a gente fosse ensinar alguém a ter ansiedade, você quer ter ansiedade, eu vou te ensinar. Começa a pensar no futuro, no teu futuro, nos teus negócios, na tua família, no teu trabalho, no teu emprego. Começa a pensar no futuro, mas cria um filme de terror. E cria um filme de terror onde você não vai ser capaz de lidar com isso. Então, essa é a construção da ansiedade.
Né? Eu estou vindo para cá, estou vindo aqui para a rádio e eu estou pensando, tá, mas o que o Braulio vai perguntar? Mas será que eu não vou me atrapalhar? Mas eu estou cansado, eu não dormi direito, eu estou nervoso. E esse filme, novamente, vai gerar ansiedade. Né? Então, como lidar com isso? Primeiro, poder da presença, Braulio. A primeira coisa que eu preciso fazer é me dar conta que eu tenho que me conectar no aqui e agora. Nessa entrevista, não interessa quem está ouvindo, não interessa se vão me julgar que está bom ou ruim. O que eu preciso é me dar conta de que eu estou aqui no estúdio, que eu estou tendo uma conversa agradável e que eu preciso apenas responder o que eu sei. Ponto. O aqui e o agora. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu preciso construir uma crença em mim, de que eu sou capaz, de que eu vou dar conta. Claro que essa parte de construção da crença não é a parte mais fácil de tudo. Mas eu preciso me dar conta de que eu estou com uma crença limitante a respeito da minha capacidade. Então eu preciso colocar isso na minha agenda diária. Como fazer para acreditar mais em mim? Porque se eu cheguei até aqui, eu estou com 55 anos, se eu passei por tudo que eu passei, plano real, plano Collor, impeachment de um, impeachment de outro, 2008. Se eu passei por tudo isso e sobrevivi, eu vou sobreviver. É verdade, né? É porque nós vamos continuar sobrevivendo, se Deus quiser. Cara. Então eu preciso me dar conta de que eu fui capaz e eu vou continuar sendo capaz. Terceiro ponto, e aqui que para mim é a parte mais bonita da PNL. Se eu, Marcos, não estou conseguindo fazer na minha vida, nos meus negócios, por exemplo, aquilo que eu gostaria de fazer, tem alguém que sabe fazer. E se tem alguém que sabe fazer, eu vou aprender com essa pessoa. E aí vem o processo de modelagem que a gente ensina na PNL, né, que eu falei para você que foi a origem da PNL. Ou seja, tem pessoas de excelência, tem pessoas que estão fazendo muito bem algo em alguma área. Eu preciso aprender com elas. E vamos combinar, Braulio, hoje em dia está muito acessível, né? Basta eu querer saber assim, como dar uma entrevista, como me comunicar no microfone. Eu vou achar vídeos, áudios, tutoriais, ou seja, eu preciso aprender, eu preciso ser humilde de saber que, me dar conta que eu não sei lidar com aquela situação ou com a outra situação, mas tem alguém que sabe. E com essa pessoa eu vou aprender. Você tocou num ponto que é muito difícil para todos nós, a questão da humildade, né? Porque muitos de nós pensamos saber o que não sabemos. E é aí que mora o perigo, né, professor? Principalmente nós adultos. É verdade. José, a gente acha que sabe, mas não sabe. Não, a gente sabe muita coisa. Claro, obviamente. Ponto. Nós chegamos até aqui e fazemos muitas coisas boas. Nós temos que ter orgulho disso, né? Agora, a gente não sabe tudo. E se eu desejo ir para um outro nível da minha vida, se eu desejo avançar, seja do ponto de vista físico, saúde, vamos combinar, gente, a gente precisa cuidar da saúde, né? Eu vou modelar quem sabe fazer isso, eu vou pesquisar, vou aprender, vou buscar junto a profissionais, né? Eu preciso aprender a investir meu dinheiro. Ah, mas Marcos, eu só tenho R$1.000. Cara, é suficiente. Mas aprende com quem saiu dos R$1.000 e foi parar no 1.000.000. Ou seja, aprender o que eu quero aprender. Eu preciso dar esse primeiro passo. Eu preciso ficar, no mínimo, curioso. Como é que seria a minha vida se eu fizesse diferente? Bom, e aí a gente entra na questão que diz respeito a todos nós, na verdade, que é ter equilíbrio emocional, professor. Porque, na verdade, as nossas ações elas dependem do que pensamos, do que sentimos, né, das emoções e do que fazemos. E aí o bicho pega, porque as emoções, elas muitas vezes nos traem, né? Nos traem. Muitas oportunidades. Por exemplo, quer citar uma coisa que é comum? Uma pessoa que tem muita capacidade de resolução, não digo de resolução, mas para fazer determinada atividade. Porém, quando ela fica com raiva, ela perde a noção de tudo e já se perde, não consegue mais nem trabalhar naquele local onde ela está. Perfeito. Nem com os colegas com quem ela convive. Exatamente. Vamos lá. Não existe controle emocional. O controle emocional é uma farsa. Quem nos vender isto não sabe do que está falando. Não existe, por exemplo, você me falar algo que eu não estou preparado para ouvir agora, certo? E eu ficar com raiva do que você está falando e eu acionar aqui um botão e dizer, vou ter o meu controle emocional. Não. Se eu não estou preparado para responder o que você vai me falar, digamos uma agressão, né? Se eu não tenho uma outra resposta a não ser agressivo, eu vou ser agressivo.
Então, o que eu preciso fazer? A primeira coisa é me dar conta de que eu não estou preparado. De que eu não estou preparado para pressão. Né? Nós estamos vivendo um mundo de resultados, pressão, horários, metas. Se eu não estou preparado para isso, se eu não estou reagindo da melhor forma, então eu tenho que buscar ajuda. Ponto. A capacidade de responder emocionalmente, né, ao mundo, isso é treinável. Isso que o cérebro é plástico. Existe o termo da neurociência é esse. Existe a plasticidade do cérebro. Ou seja, eu sou capaz sim de mudar, desde que eu queira mudar, desde que eu perceba que com essa minha resposta emocional que eu estou tendo, entre os meus colegas de trabalho, por exemplo, eu estou tendo prejuízos. E talvez eu venha perder o emprego, ou talvez eu venha perder o sócio, ou talvez eu venha perder o funcionário. Ou a mulher, ou o marido. Perfeito. O filho vai embora. Enfim. Exatamente. Então a primeira coisa que eu preciso me dar conta é qual é a minha responsabilidade nisso. Por quê? Porque se na nossa convivência eu venho me irritando com você, e eu acho que você é o responsável, eu vou querer quem deve mudar nessa história? Eu ou você? Eu vou achar que sou eu que tenho que mudar. Exatamente. Né? É você que tem que mudar. Olha a minha pretensão, né? Uhum. É você que tem que mudar. Então, se eu acho que é você, se eu vou apontar o dedo para você mudar, eu não vou mudar. Uhum. A não ser assim que eu perca a amizade do Braulio, eu perca a amizade do João, do Stefano, daqui a pouco já, né? Opa, alguma coisa eu estou fazendo, amigo. Então aí parte da minha autoconsciência, autoconhecimento, de perceber, eu preciso mudar. Eu preciso mudar esse filme que está rodando na minha mente, que está transformando o Braulio no meu inimigo. E, de novo, nós dois, adultos, se nós entrarmos numa discussão e eu ficar irritado, com raiva de você, eu não estou com raiva do Braulio. Eu estou com raiva do que aconteceu lá na minha infância e que o Braulio tão somente está disparando aqui dentro. Né? Ou seja, a construção da raiva nunca, o motivo nunca é aqui fora, é sempre aqui dentro, em função das minhas memórias. Professor, e vamos falar então dos desafios para este ano agora de 2023. Perfeito. Que são grandes desafios para que a gente efetivamente consiga, né, ter um ano positivo, produtivo, né, e com bons resultados. Primeiro de tudo, na minha visão, de fato, é o equilíbrio emocional. Eu prefiro a expressão equilíbrio emocional a controle emocional, que eu não acredito que o ser humano consiga. Então, eu preciso colocar isso na minha agenda. Né? E quando eu digo colocar na agenda, é que isso seja uma prioridade na minha vida. Como eu vou ter uma mente forte, construir uma mente forte, é uma expressão que eu uso muito, no sentido de lidar com os desafios com o equilíbrio emocional. Se eu conquisto o equilíbrio emocional, brother, isto melhora os meus relacionamentos, a forma como eu vou lidar com a minha esposa, isso melhora as minhas escolhas na comida, sabe? Imagina, né, depois de uma manhã de trabalho, eu vou lá comer, vou no buffet, vou no restaurante, eu estou ansioso. Como é que vai ser as minhas escolhas? Como serão minhas escolhas de comida? Né? Vou encher o prato de comida. Vou encher o prato de comida e vou comer rápido e vou pegar a sobremesa. Né? Agora, se eu estiver minimamente equilibrado, respirando, né? Conseguindo sentir o sabor da comida, se eu estiver presente no aqui e agora, isso vai ter um outro efeito. Então, o equilíbrio emocional me ajuda, por exemplo, nesse exato momento, eu tenho um familiar que está vendendo uma casa lá em Porto Alegre. E a pessoa está extremamente ansiosa, porque vem uma proposta daqui e vem uma barganha dali, e eu percebo, digo para ela, minha irmã, eu digo, mana, calma, eu vou te ajudar. Porque esta ansiedade vai comprometer a decisão dela, a escolha dela, para fazer o melhor negócio possível para ela. Né? Então, o equilíbrio emocional nesse momento é fundamental. Professor Marcos Brasil, agradecer sua participação aqui, e quem quiser mais informações, procura por Marcos Brasil nas redes sociais. @Marcos Brasil Moraes. E eu quero aproveitar aqui, se você me permite, eu vou fazer uma palestra dia 7 de fevereiro, às 20 horas, no Hotel Bavária, em Gramado, onde eu vou falar exatamente sobre a mente forte, como construir uma mente forte. E o que eu estou
pedindo para as pessoas que vão na palestra, né, eu vou dar um presente para elas, eu vou dar estratégias, dicas, né, de como construir essa mente forte. Eu estou pedindo 1 quilo de alimento não perecível que eu vou direcionar para o Instituto da Santíssima Trindade, lá no bairro Moreira, em Onde é que vai Gramado. ser a palestra? Dia 7 de fevereiro, às 20 horas. O local? Hotel Bavária. Hotel Bavária. Hotel Bavária em Gramado. No bairro Bavária mesmo, No né? bairro Bavária, perfeito. Que dá nome ao hotel. Obrigado, professor. Um grande Bravo. abraço. Professor Marcos Brasil conosco aqui, consultor empresarial e Master Trainer em PNL, atuando aí em consultoria de empresas, treinamentos e atendimentos individuais. Professor, obrigado pela tua participação aqui no nosso programa. Grande abraço, tudo de bom. Eu que agradeço e até a próxima. Obrigado. Clube 885, a rádio que você vê. Grande Jornal Regional Entrevista.